Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o segundo vídeo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O tema: quem se elevar será rebaixado. Jesus então nos traz ensinamentos como o princípio de humildade, que ele põe como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor nas seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos outro dia disso, né? Ele toma o menino como exemplo da simplicidade de coração, como pureza, inocência, quando diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus, ou seja, aquele que não tiver pretensões de superioridade. Outro pensamento indispensável se encontra nessa máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. A gente está sempre querendo ser servido e não servir, né? E Jesus, né, ele próprio nos mostra o quanto ele serviu, quanta humildade ele nos traz, servindo, né, que todos, Jesus, né, quer dizer, Jesus, Espírito puro, né, que está tão acima de qualquer um de nós, ele serviu e nós estamos sempre querendo ser servido. Então, pode parecer, às vezes a gente olha, deixa passar despercebido, lê, né, essa frase e que tem tanto significado. Então, quando a gente se depara com essa frase, é importante que a gente busque Jesus na mente de tudo que a gente aprendeu sobre ele, porque ele é o maior exemplo de servir que nós temos, né? Eu lembro até de um livro que eu li que chama O Monge Executivo, que me ensinou muito na questão da liderança, mas que tudo foi tirado. Jesus era um grande líder e ele era o primeiro a servir. Então é algo que me marcou muito e pena que a gente acaba não trazendo tanto para nossa vida, e é algo que a gente tem que ter sempre em mente: servir primeiro. E temos outra: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Porque os que foram pequenos na terra, ao morrerem, eles levaram consigo o que realmente importa, o que realmente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, que são as virtudes. Então, enquanto isso, os que foram grandes aqui na terra têm que deixar aqui os que os que fizeram grande aqui na terra e que não se pode levar, que são fortuna, títulos, a glória e a linhagem. Então, tudo isso fez esse povo, essas pessoas grandes, mas onde? Na terra. Porque a hora que vai, isso não tem valor nenhum. Enquanto os que são pequenos aqui na terra levam o que realmente tem valor, as virtudes. E os grandes, os que foram grandes aqui na terra, às vezes até exatamente por todo o título, todo o dinheiro, toda a glória que tinham aqui, não acham que não é necessário se fazer uma conexão, buscar a Deus, a espiritualidade, fazer a reforma íntima, porque eles acham que já são autossuficientes, que o poder que eles têm já é o suficiente. Lé do engano. Aqui na terra, até eles podem ter tudo isso, mas na hora que morrem, eles não podem levar isso, não levam, não tem como levar. E aí o que acontece? Chegam no outro mundo desprovido de tudo, porque tudo que eles tinham fica aqui, então não sobra nada. São despojados, são destituídos de tudo, inclusive das próprias roupas. E aí, sem a matéria,
o orgulho ainda fica. E aí, conservando esse orgulho, ainda torna a situação mais difícil, porque é exatamente esse orgulho que torna a nova posição deles mais humilhante. Porque ao chegarem lá, eles veem acima deles as pessoas que eles consideravam pequenos aqui e estão lá cheias de glória, estão acima deles. Muitas vezes, pessoas que eles próprios espezinhavam, maltratavam, consideravam ninguém. Que surpresa ao chegarem lá com toda a pompa e orgulho e se depararem com essa situação, né? É uma situação para se pensar, porque às vezes a gente sabe ler aqui ou ler ali, mas a gente não para refletir, e é muito importante. O Espiritismo também nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição, serão rebaixados até o último lugar na existência seguinte. Então, a questão não é só chegar lá e se deparar que eu não era tão grande, eu não era quem eu achava. Depois a gente vai ter que lidar com isso. Lembra? Toda plantação tem a sua colheita e eu vou colher o que eu plantei, né? As nossas ações, elas têm efeito, né? Elas têm reações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está plantando. A gente deve, então, se preocupar em ficar procurando o melhor lugar aqui na Terra, ser o maior, ser o tal aqui na Terra? Não, porque a gente corre o risco de ser rebaixado numa próxima encarnação. A gente deve se preocupar, então, em procurar sempre o lugar mais humilde, modesto, procurando servir sempre com um coração simples, amoroso, com compaixão, porque aí então Deus saberá nos dar um lugar mais elevado, mas somente se formos merecedores, porque nada vem, a gente tem que fazer por merecer. Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui e fazer o melhor. Então a gente tem que se preocupar em estar buscando. Você vê, são passagens que nos tratam muito, que nos traz muito a humildade, ser servil, mas não é um servil de um dizer amém a tudo, não, um servir ao próximo. Se eu posso, por que não? Porque a gente tem muitas vezes muita prepotência, muita soberba de achar que eu preciso ser servido. Principalmente, geralmente acontece, por isso que fala muito dos grandes e poderosos por conta de títulos e poder. Então a pessoa quando tem um título, um poder, acha que todo mundo tem que servir a ela. Não, e não é assim. Lógico que às vezes a gente precisa de pessoas para nos ajudar no dia a dia com algumas questões, mas não é disso que estamos falando do servir, né? De não se achar sempre acima de todos, achando que todo mundo tem que abaixar a cabeça. Por que não? Se eu posso fazer, tudo bem que de repente eu tenho um trabalho que eu precise de pessoas para me servir, né? Mas se eu posso fazer algo para alguém, servir alguém, né? Seja de que forma for, por que não fazer? Então a gente tem muitas vezes, falando português, claro, baixar um pouco a bola, porque às vezes a gente vai buscando conhecimento, ou vai ganhando dinheiro, ou seja lá o que for, e a gente vai se sentindo subir, né? Tudo ilusão, porque não é assim que funciona, e aí de repente o nosso orgulho toma conta. E muitas vezes a gente nem sabe que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente está fazendo representa um orgulho, uma soberba. Então, que essa mensagem de hoje toque seu coração e você possa olhar para dentro de você, não é para o outro, é para você. Essa mensagem é para você, como essa mensagem é para mim. Ó, minha boca perto dos meus ouvidos. Então, é para mim também essa mensagem. É para qualquer um que queira aprender e começar a fazer sua reforma íntima, começar a se melhorar para encontrar um bom lugar com Deus na espiritualidade.
tá bom? Espero que você tenha gostado, que toque seu coração verdadeiramente. Um grande abraço para o pessoal que assiste a gente pelo site, pelo Face, pelo Insta, do Raimundo Mariano Dias e da Agenda Espírita Brasil. Que vocês possam começar o quanto antes. E lembrando a todos, temos muito conteúdos para começar a nos reformar. Não perca mais tempo não, tá bom? Que a sua vida seja grandemente abençoada. Um beijo no seu coração e beijos de luz e gratidão a Deus e à espiritualidade por essa oportunidade.